Irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor. Uma grande oportunidade, privilégio. Estamos aqui mais uma vez para refletir um pouquinho só na palavra do Senhor. Eu escolhi um texto aqui para a gente pensar algumas coisas e trabalhar devagarzinho, né? O texto que eu escolhi é Colossenses capítulo 1, do verso 3 ao 8. O texto é grande, um pouquinho, mas a gente vai tratar só algumas coisas pontuais. Diz assim a palavra do Senhor: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Vamos parar por aqui rapidinho, depois a gente avança. Eu dividi aqui em três partes, então à medida que a gente for avançando aqui a explicação, a gente vai lendo. Nessa primeira parte, eu queria destacar que ele fala de fé, de amor e de esperança. Esses três são chamados de virtudes teologais. Né? O nome é meio esquisito, mas é simplesmente para dizer que elas têm a sua fonte e o seu objeto no próprio Deus. Então, fé, amor e esperança são distintivos cristãos. Esse é o primeiro ponto para tratar. Fé é aquela firme convicção que resulta em ações baseadas dessa firme convicção. Por exemplo, eu sei que 2 mais 2 são 4. Então, se eu compro uma banana por R$ 2, né, uma banana cara, e eu compro duas bananas, eu sei que vai dar R$ 4. Então, eu tiro 5 confiantemente e dou para o vendedor. E eu fico ali parado, plantado, esperando o meu R$ 1 de troco. Então, essa minha firme convicção me levou a ações e a reações também. Mas ele não fala só da fé em Jesus Cristo, né? Essa convicção em Cristo que me leva a agir e reagir de forma adequada. Ele fala também do amor por todos os santos. Eu não gosto, às vezes as pessoas dizem que o amor é uma atitude, é um ato, é uma coisa, é verdade. O amor não é só um sentimento. Mas eu também não gosto de divorciar a ação da intenção. Mas é verdade que a gente só nota o amor quando ele é expresso, quando ele é visível. Então, o amor aqui a gente pode associar com generosidade, com gentileza, com paciência, com perdão nos relacionamentos. E ele diz, aqui Paulo diz que ouviu falar desse amor que os colossenses têm por todos os santos, dessa relação boa. E fala ainda de esperança. Esperança é aquela expectativa segura. Eu pensei aqui no exemplo e eu imaginei o seguinte: às vezes, como agora São Luís tem ciclones, vendavais e tudo mais, né? A gente não está acostumado com essas coisas, prejuízos grandes. Tem umas tempestades também de vez em quando, chuvas assim torrenciais. Mas eu tenho a esperança, a expectativa segura de que a chuva vai passar, ainda que seja a pior tempestade. Eu sei que o mundo não vai acabar num dilúvio porque Deus prometeu isso para Noé e para nós. Então, por mais que eu não saiba como a chuva vai passar e quando ela vai passar, eu sei que ela vai passar. Eu estou seguro disso. Então, aqui essa esperança é nesse mesmo sentido. Mas ele disse que aqui no texto, a esperança que você está preservada nos céus. Então, não é qualquer esperança, né? É a esperança dessa herança nos céus. E ele usa uma palavra aqui, preservada, algumas traduções chamam de guardadas. Eu não tive como não lembrar de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4, que fala lá também de heranças guardadas, preservadas nos céus. E a ideia lá é que, assim como os israelitas tinham a sua herança, a sua terra com as suas promessas, nós também temos a nossa herança, só que de uma forma muito melhor. Porque a herança dos israelitas poderia ser tomada, as bênçãos poderiam não chegar, as plantações poderiam fracassar, mas a nossa está preservada por Deus no céu. Como diz Pedro, ela não murcha, ela não perde a cor. Então a nossa esperança é muito maior. E aí Paulo está dizendo que são distintivos dos colossenses, e claro, são distintivos de todos os cristãos. Como a gente vai ver, a base delas é o Evangelho. Então, fé, amor e esperança, a gente nunca pode perder de vista. Mas eu pensei, o que esse texto ensina para nós hoje? E eu pensei, será que antigamente, nessa época aqui, não tinha fé, nem amor ou esperança? E aí eu lembrei que fé tinha, mas não tinha fé genuína. Tinha idolatria demais, isso sim. E amor, é verdade que não viviam em guerra civil o tempo inteiro, mas o autor do livro chamado Inimaginável, publicado pela CPAD, diz que na época do Império Romano,
As crianças deficientes ou as famílias que não tinham muitas condições, era costume abandonar essas crianças. E aí o que aconteceu? Quando a fé em Cristo chegou e o amor pelos santos também dominou com a chegada do Evangelho e essa esperança plena, as coisas começaram a mudar. É verdade que hoje nós experimentamos as mesmas coisas, o mundo ainda sofre das mesmas mazelas. Tem fé em muitas coisas, mas não fé genuína. Pedem mais amor, por favor, e um monte de coisas, mas as clínicas Planned Parenthood são cada vez maiores, né? São clínicas de aborto nos Estados Unidos e batem recorde de aborto todo ano. Então, esse desamor permanece. Mas como é que a gente vê ao longo da história Deus agindo através da fé, do amor e da esperança dos cristãos? Lá na época do Império, por causa dessas coisas, os cristãos começaram a pegar essas crianças e cuidar dessas crianças e adotá-las em suas famílias. Então, a fé e o amor cristãos levaram a isso, a fé em Cristo e o amor pelos outros. Na época da Reforma, você sabia que a igreja, no tempo de Calvino, mandou missionários para o Brasil para propagar a fé reformada? Tudo isso porque tinha fé por Cristo, amor pelos santos e pelos que ainda seriam santos, convertidos, e a esperança muito maior, esperança fora daqui dos tesouros da terra. E hoje, a gente vê isso? Claro que vê. Eu destaquei, como falei do seminário e das tempestades, que hoje a gente investe em seminário e talvez muitos de nós não vão estudar lá nunca. Mas isso não impede a gente, por amor às pessoas que estudam lá, por amor das pessoas que serão abençoadas com os estudantes de lá, pela fé que temos em Cristo como Senhor e Salvador e reconciliador de todas as coisas, e pela nossa esperança que a gente quer dividir com muitos outros, levam a gente a contribuir para que o seminário fique de pé, seja restaurado, reformado, para que ele funcione e abençoe muita gente. As irmãs e irmãos, o texto não para aqui. A gente vai pegar aqui o verso 5, parte B, e o verso 6. Diz assim: herança preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Vamos parar por aqui, né? Se eu falei das virtudes, os distintivos cristãos, agora eu quero falar da fonte desses distintivos cristãos, a fonte da fé, da esperança e do amor, que é o Evangelho. No texto diz: ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. É uma expressão um pouco esquisita, né? Palavra da verdade do Evangelho? Tem alguma parte que não seja verdade? A NVI traduz como a palavra da verdade, o Evangelho. Eu concordo mais com essa tradução, porque se a gente pensar, a Bíblia toda é verdade, mas o foco aqui é na mensagem redentora. E aí ele fala um pouquinho mais sobre isso. Ele diz que a nossa herança está lá, preservada nos céus, por causa do Evangelho. E eu fiquei pensando, de que forma isso acontece? Como é que a nossa esperança é alimentada pelo Evangelho? E eu me lembrei que Deus não somente perdoou os nossos pecados, mas que Deus nos filiou, Deus nos adotou na sua família. Então, além de ter o perdão dos pecados, Deus também nos trata como trata o seu próprio Filho. E Ele desenvolve pelo seu Espírito em nós um desejo de clamar a Ele, de buscar a Ele, de nos refugiar nele, de buscá-lo, de querer tê-lo mais perto, como de fato nosso Pai. E como se não bastasse isso, Ele nos faz herdeiro das suas promessas gloriosas. Então, é claro que o Evangelho, apesar de muito rico, me dá esse senso de esperança, porque eu sou da família do Senhor, e você também, e todos quantos creram antes de nós, assim como os colossenses, e todos que são cristãos como nós agora, e aqueles que ainda haverão de crer. Deus é bom. Meus irmãos, o texto diz ainda no verso 6 que ele foi produzindo fruto e crescendo. É claro, é o que se espera de uma boa semente que é plantada num solo fértil. Eu sei que o solo é fértil porque o texto diz que eles ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade, né? Ou em toda a sua verdade. E eu concordo com isso. Na medida que a gente vai
ouvindo e entendendo cada vez mais, é verdade que o nosso senso de compartilhar e o nosso senso de gratidão também cresce, ficam mais evidentes. E aí eu fiquei pensando, o que a gente pode aprender um pouquinho também com essa lição? Primeiro, com a chegada do Evangelho, as coisas mudam, como a gente viu. O Evangelho é a fonte responsável por essa mudança. Eu tive a oportunidade de participar numa missão em um lugar chamado Porto da Mata. É o interior do interior de Barreirinhas. 1 hora de Toyota. Se me perguntar como é que chega lá, eu não sei. Mas eu cheguei várias vezes. E lá foi notória a mudança quando o Evangelho chegou. A bebedeira passou. A criação de filhos mudou, muito mais amorosa, muito mais planejada, muito mais intencional e interessada. Não só isso, plantação de outras igrejas. Eu era de uma igreja batista, foi a primeira que chegou lá. E depois chegou a Igreja Assembleia de Deus, chegaram os adventistas, chegaram outros irmãos também. E essas pessoas hoje estão lá abastecidas de boas igrejas. Né? E a mudança é geral lá, é completa. Muitos interiores, depois de que chegou auxílios e isso, aquilo, outro, pararam de produzir muitas coisas. Mas quando o Evangelho chegou, muitas dessas coisas voltaram a acontecer. A mudança foi real e profunda. Mas não só isso. O texto fala da gente entender a graça de Deus em toda a sua verdade. E aí eu fiquei pensando, como seria isso, né? Claro, se expõe à oração, ao louvor, se expõe à palavra de Deus diariamente. Mas eu pensei, de que forma seria o caminho mais fácil para isso, né? O caminho mais curto para o coração do Evangelho. O Evangelho, como eu já disse, ele é muito rico. Vai falar da nossa filiação, vai falar que nós nascemos de novo, vai falar da nossa transformação diária, a nossa santificação, a nossa esperança no céu. Mas eu acredito que o coração do Evangelho é o perdão dos pecados. Então, eu acredito que se a gente viver mais convicto disso, mais apegado a isso, no nosso coração, as nossas ações e reações e a nossa vida vai frutificar muito mais. Então, só para relembrar os irmãos, sei que vocês já sabem, mas é importante. Meus irmãos, nós somos perdoados por Deus pela nossa fé em Cristo. Então, quando nós colocamos a nossa fé em Cristo, nós somos unidos a Ele pela fé. De tal forma que, embora eu não estivesse vivo quando Cristo nasceu, viveu e morreu, Deus considera como se o próprio Cristo tivesse cometido os meus pecados. Ele não cometeu, mas Deus considera, imputa, atribui como se ele tivesse. E Deus dá a punição merecida por esses pecados. E Cristo sofre e morre aqui naquela cruz, por mim, no meu lugar. E mesmo eu não tendo nascido ainda quando Cristo estava aqui na terra, pela união com Ele, pela fé, Deus considera que toda a vida de Cristo, todos os seus atos obedientes, que Ele nunca pecou, é como se eu mesmo tivesse cometido. Não fui eu, não sou esse santo, mas Deus considera que foi eu que vivi essa vida. E Ele me trata com toda a justiça, porque Deus assim quis. É muita graça receber o perdão dos pecados e ser tratado como justo. E como falei, Deus ainda vai além disso e nos trata como filhos e nos promete gloriosas promessas e muito mais. O Evangelho é riquíssimo, mas quanto mais convicção do perdão dos pecados, melhor. Meus irmãos, a gente vai para a última parte aqui, os versículos 7 e 8. Diz assim: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então aqui, se a primeira parte era sobre os distintivos, as virtudes cristãs, e a segunda parte era sobre a fonte dessas virtudes, a última parte vai mostrar que é preciso chamar outras pessoas para essa fonte. E quem fez isso para os colossenses foi Epáfras. Ele que plantou a igreja, não foi Paulo. E Paulo usa duas palavras aqui para descrever Epáfras. A primeira é conservo. Conservo significa companheiro de escravidão ou escravo do mesmo mestre. E a outra é ministro. Ministro é quem presta serviço a outros. É aquele que o seu trabalho é para ajudar os outros. Então veja bem como é que Paulo se refere a um ministro, né? a um missionário aqui.
A motivação não é pessoal, não é buscando algum tipo de glória ou vantagem, um benefício, assim, uma realização pessoal apenas. O desejo, a impulsão é que ele é um escravo do Senhor e que o seu trabalho é para ajudar outras pessoas. É isso que marcou o Epáfras quando foi plantar a igreja, quando foi dizer para outras pessoas qual era a fonte da reconciliação com Deus, em quem eles deveriam colocar a fé e como isso se manifestou com a esperança que eles receberam nova e na relação que eles tinham com todos os outros que criam da mesma forma e até com os que não creem. E aí diz que o Epáfras relatou, né, vamos dizer assim, uma fofoca santa. Ele relatou para Paulo o amor que tinha ali em Colossos. Como falei, o espírito de gentileza, de consideração, de perdão, né, de mansidão que tinha uns com os outros, de cuidado, generosidade. Então isso ficou bem conhecido, era a marca deles. E eu fiquei pensando que esse texto também tem uma lição muito preciosa para nós. Será que a Igreja de Cristo não precisa mais de missionários? É verdade que nesse tempo aí, pandemia, né, fase 1, fase 2, novas vacinas, testes, a gente se anima demais e talvez seja um pouco complicado fazer missões de uma forma mais internacional ou coisa do tipo, né? Viajar está complicado. Mas será que a gente não pode fazer outros conhecerem a fonte, mesmo de forma virtual, ou mesmo entre nossos amigos e familiares? Eu creio que sim. É que às vezes parece que o que os olhos não veem, o coração não sente. Se não for nos meses de missões, parece que não oramos e não contribuímos com missões. Mas será que é tão difícil assim contribuir? Será que é tão difícil assim orar por eles? Acredito que não. Talvez, irmãos, nos falte entender mais da graça de Deus em toda a sua verdade. Se apropriar de mais convicção do perdão dos nossos pecados. Né? Ou seja, talvez nos falte mais fé, mais amor e mais esperança, porque elas são frutos, elas jorram dessa fonte que é o Evangelho, e que eu falei que o caminho mais curto é o perdão dos pecados. Então que Deus nos dê mais convicção disso, e que brilhe mais em nós esse desejo de enviar e de ser enviado, e que fazer outros conhecerem essa palavra também, para que não só a gente tenha fé em Cristo, amor pelos santos e esperança nos céus, mas para que muitos outros tenham. É claro que eu desejo a nós toda a prudência do mundo, mas eu também desejo que a gente não fique livre desse medo paralisante, talvez de evangelizar, de plantar igrejas, de enviar missionários. Irmãos, a reflexão era essa. Ela não é tão longa assim, mas é um texto muito rico e que essas verdades precisam ser lembradas para nós, se não diariamente, pelo menos de vez em quando. Meu pedido é que Deus nos abençoe e nos dê mais convicção da sua graça e do seu amor por nós. Até a próxima.